Entrelaçados. Era uma vez, numa terra longínqua, uma velha chamada Mãe Gothel, que tinha uma flor dourada mágica. Ela recolhia o poder da flor para preparar a sua beleza e a sua juventude. Muitos séculos mais tarde, num reino glorioso, a rainha adorada adoeceu. Os habitantes da cidade procuraram a flor lendária até que, por fim, a encontraram. A flor curou a rainha e pouco depois ela teve uma filha. Para celebrar, o rei e a rainha lançaram uma lanterna para os céus. Uma noite, a vingativa Mãe Gothel esgueirou-se até ao berçário e descobriu que o poder curativo da flor tinha passado para os cabelos dourados da menina. A Mãe Gothel cortou-lhe uma madeixa, mas o cabelo perdeu os poderes e tornou-se castanho. Então ela pegou na princesa e desapareceu. O rei e a rainha ficaram desolados. Todos os anos, no aniversário da princesa, o rei e a rainha lançavam lanternas para os céus, na esperança de que a sua luz guiasse a princesa até casa. A Mãe Gothel mantinha a Rapunzel presa numa torre na floresta e fingia gostar dela, apesar de só gostar do seu cabelo dourado. Na véspera do seu 18º aniversário, a Rapunzel disse agora à Mãe Gothel com que sonhara durante anos. Quero ver as luzes voadoras, disse ela. Elas aparecem todos os anos no meu aniversário e apenas no meu aniversário. Não consigo deixar de sentir que foram feitas para mim. A Mãe Gothel disse a Rapunzel que ela era demasiado frágil e indefesa para lidar com o mundo exterior. Entretanto, noutra zona da floresta, um ladrão chamado Flynn Rider estava em fuga com os seus parceiros de crime, os irmãos Stabbington. O Flynn agarrava com força uma sacola que continha uma tiara real roubada. Como sabia que os Stabbington não eram de fiar, o Flynn fugiu com a sacola, mas o capitão dos guardas e o seu cavalo Maximus estavam muito próximos. Derrubando o capitão de cima do Maximus, o Flynn aterrou na sela e arrancou a sacola dos dentes do cavalo, o que a fez voar pelo ar. A sacola ficou presa ao ramo de uma árvore que se prolongava sobre um desfiladeiro. O Flynn e o Maximus treparam à árvore, mas o ramo quebrou-se e o ladrão e o cavalo caíram pela ravina até lá abaixo. Quando aterraram, o Flynn começou a correr antes de o Maximus conseguir farejá-lo. Depois, deu com uma torre enorme. Era o esconderijo perfeito. Ele escalou a torre e entrou pela janela, lá em cima. Finalmente, suspirou aliviado. Estava salvo. Clang! De súbito, ficou tudo escuro. A Rapunzel ficou tão assustada com o intruso que se aproximou pé ante pé e bateu-lhe por trás com uma frigideira. Ele não se parecia com os rufias perigosos de que a Mãe Gothel lhe tinha falado. A Rapunzel arrastou o Flynn para o roupeiro e enfiou-o lá dentro. Este era, de certo, um ato de bravura e provaria à mãe que ela saberia tomar conta de si no mundo exterior. Depois, a Rapunzel reparou no objeto dourado e misterioso que estava na sacola de Flynn. Ela colocou-o na cabeça e observou-o de olhos abertos ao espelho. De algum modo, sentia-se diferente. De repente, a Mãe Gothel chegou. Rapunzel voltou a falar das luzes voadoras. Este assunto está errado. Não sairás desta torre. Jamais! Rugiu a Mãe Gothel furiosa. Jamais! Ao aperceber-se de que nunca sairia da torre a menos que tratasse ela própria do assunto, a Rapunzel pediu uma tinta especial como presente de aniversário, o que levaria a mãe a partir numa viagem de 3 dias. A Mãe Gothel concordou e deixou a torre. A Rapunzel arrastou o Flynn para fora do roupeiro e propôs-lhe que fizessem um acordo se ela o levasse
se ele a levasse a ver as luzes voadoras e a trouxesse de novo a casa em segurança, ela devolver-lhe-ia a sacola. O Flynn não teve outra hipótese senão aceitar. Por mais que a Rapunzel ansiasse deixar a torre, quando chegou o momento ficou aterrorizada, mas ela venceu o medo e saltou. Com o seu camaleão de estimação, o Pascal, usou o cabelo para descer e parou a poucos centímetros do chão. Devagar, Rapunzel tocou a erva fofa com um pé e depois com o outro. Não acredito que fiz isto, gritou ela enquanto rebolava pelo chão. A Rapunzel estava a divertir-se muito, ao mesmo tempo sentia-se má filha. Tanto corria feliz pelo prado, como a seguir chorava de cara no chão num campo de flores. O Flynn tentou aproveitar a culpa de Rapunzel para que ela se sentisse pior. A tua mãe merece isto? Perguntou ele, mas o encanto de Flynn não teve efeito na Rapunzel. Eu vou ver as lanternas, insistiu ela. Não muito longe da terra, a mãe Gothel viu o cavalo que perseguira o Flynn e assustou-se ao ver o símbolo do reino, um sol, no peito de Maximus. A mãe Gothel pensou que os guardas tinham encontrado a Rapunzel. Ela voltou para trás e correu freneticamente em direção à torre. A mãe Gothel apercebeu-se depressa que a Rapunzel tinha desaparecido. Depois viu a tiara na sacola, bem como um cartaz onde se lia "Procura-se Flynn Rider". Agora ela sabia quem tinha levado a Rapunzel, e nada a impediria de o encontrar. Entretanto, o Flynn levou Rapunzel a um bar chamado Patinho Cheio. O interior estava repleto de patifes com ar assustador, e quando um deles pegou num cartaz com a cara de Flynn, começaram todos a luta pelo dinheiro da recompensa. A Rapunzel bateu com a sua frigideira num tabuleiro gigante para chamar a atenção dos patifes. Ela pediu-lhes que deixassem o Flynn partir para que ela pudesse realizar o seu sonho. Para surpresa da Rapunzel, aqueles homens também tinham sonhos. Lá fora, a mãe Gothel chegou ao bar. Ela olhou pela janela e ficou chocada ao ver que a Rapunzel tinha conseguido criar amizade com todos os rufias e vilões que enchiam aquele salão. De repente, o Máximos, os guardas reais e os prisioneiros irmãos Stabbington entraram derrompante no bar. Um dos patifes mostrou uma passagem secreta ao Flynn e à Rapunzel. Eles agradeceram e desapareceram pelo túnel escuro. Passado um momento, o Maximus conduziu os guardas à passagem. Depois também os Stabbington seguiram por ali. Queriam a tiara de volta. A mãe Gothel tinha visto tudo e obrigou um dos patifes a dizer-lhe onde ia dar o túnel. O Flynn e a Rapunzel correram através do túnel e escorreram até à beira de uma caverna enorme. A Rapunzel atirou o cabelo e prendeu-o a uma rocha e a seguir lançou-a aos irmãos Stabbington. De repente, uma barragem rebentou, enchendo a caverna de água. O Maximus, os guardas e os Stabbington foram levados pela corrente e o Flynn e a Rapunzel ficaram aprisionados. A água começou a subir. Enquanto o Flynn procurava uma saída, cortou a mão numas rochas. Desculpa, Flynn, chorou Rapunzel. Eugene. O meu nome verdadeiro é Eugene Fitzherbert, confessou Flynn. A Rapunzel também revelou um segredo. Meu cabelo é mágico e brilha se eu cantar. De repente ela apercebeu-se de que o seu cabelo podia iluminar a caverna e mostrar-lhes a saída. A mãe Gothel esperava pelo Flynn e pela Rapunzel à saída do túnel, mas afinal foram os irmãos Stabbington que apareceram. Ela propôs-lhe que se vingassem do Flynn e dar-lhes algo ainda mais valioso do que a tiara. Enquanto isso, a Rapunzel, o Flynn e o Pascal tinham conseguido chegar aos sãos e salvos à margem. A Rapunzel enrolou o cabelo em torno da mão ferida de Flynn e começou a cantar. O seu cabelo brilhante curou-lhe a ferida. Ele estava finalmente a perceber quão especial era a Rapunzel. Quando o Flynn foi recolher lenha, a mãe Gothel apareceu para levar a Rapunzel
de volta para a torre. Conheci uma pessoa e acho que ele gosta de mim, disse Rapunzel, recusando-se a voltar. A mãe Gothel riu dela, atirou-lhe a sacola com a tiara e disse-lhe que aquilo era tudo o que o Flynn queria. Assim que a Rapunzel lhe desse, o ladrão desapareceria. Depois da mãe Gothel ter plantado as sementes da dúvida, retirou-se para a floresta. A Rapunzel queria confiar no Flynn, mas não estava segura. Ela decidiu esconder a sacola numa árvore próxima. Na manhã seguinte, o Flynn acordou com o Maximus a tentar arrastá-lo. A Rapunzel socorreu o Flynn e convenceu o cavalo a deixar o ladrão em liberdade durante mais um dia. De repente avistaram todo o reino e Rapunzel ficou maravilhada. O seu sonho estava apenas algumas horas de se tornar realidade. A Rapunzel, o Flynn, o Maximus e o Pascal atravessaram os portões do reino. A cidade era a coisa mais excitante que a Rapunzel já vira. Um pequeno rapaz cumprimentou Rapunzel e deu-lhe uma bandeira de reino com um sol dourado. Depois, um grupo de meninas entrançou o seu cabelo e decorou-o com flores. A seguir, juntaram-se à multidão. O baile estava prestes a começar. A Rapunzel ficou fascinada ao olhar um mosaico por trás do palco. Representava o rei e a rainha segurando uma menina bebê com olhos verdes e radiantes tal como os dela. Que o baile comece, anunciou um arauto. A Rapunzel e o Flynn deram as mãos e começaram a girar pela praça. Depois da dança, o par visitou lojas e observou as vistas e, entretanto, estavam a conhecer-se melhor um ao outro. Estava a ser um dia maravilhoso. Quando começou a anoitecer, o Flynn conduziu a Rapunzel até um barco e remou em direção a um sítio com a vista perfeita do reino. À medida que as lanternas iam enchendo o céu, o coração da Rapunzel ia ficando mais cheio. Ela tinha escondido a sacola durante todo o dia e deu-a a Flynn. Ela já não tinha medo de que ele a deixasse assim que tivesse a tiara. Sob o brilho das lanternas, a Rapunzel e o Flynn deram as mãos e olharam-se nos olhos. Depois, o Flynn avistou os irmãos Stabbington que os observavam. Então, ele remou depressa em direção à terra. Volte já, disse-lhe. Pegou na sacola e partiu. O Flynn deu a tiara aos irmãos, mas o que eles queriam era o cabelo mágico da Rapunzel. Os irmãos bateram no Flynn, deixaram-no inconsciente, ataram-no ao leme de um barco e deixaram-no à deriva na direção do porto. Os irmãos disseram a Rapunzel que ele a tinha trocado pela tiara. Rapunzel viu o Flynn a navegar para longe. Ela pensou que ele a traíra. A Rapunzel correu para a floresta e os irmãos perseguiram-na. Passado um momento, ela ouviu a voz da mãe Gothel. Correu para trás e encontrou ao lado dos irmãos Stabbington, que estavam inconscientes. Tinhas razão, disse a Rapunzel com lágrimas nos olhos. Mais tarde, os guardas encontraram o Flynn com a tiara roubada e prenderam-no. O Maximus viu tudo e sabia que teria de fazer alguma coisa. Na prisão, o Flynn viu os irmãos Stabbington numa cela. Eles confessaram que a mãe Gothel lhes contara tudo sobre o cabelo de Rapunzel e enganaram-os. De repente apareceram os patifes do bar Patinho cheio e conseguiram salvar o Flynn da cadeira. Eles lançaram-no sobre os muros da prisão em direção à garupa de Maximus. O cavalo planeara toda a fuga. O Flynn agradeceu-lhe e juntos galoparam como heróis para salvar a Rapunzel. De volta à torre, a Rapunzel estava inconsolável. Segurava a bandeira do reino e reparou que tinha pintado aquele mesmo símbolo toda a vida. De repente, apercebeu-se de que era a princesa desaparecida. Preparou-se para deixar a torre, mas a mãe Gothel deteve-a e finalmente o Flynn chegou à torre. Rapunzel, Rapunzel, lança o teu cabelo, gritou ele. As madeixas douradas da Rapunzel tocaram o chão e o Flynn começou a subir. Quando alcançou o topo, viu a Rapunzel acorrentada. Ele tentou ajudá-la, mas a mãe Gothel feriu-o com um punhal. A Rapunzel implorou à mãe Gothel que a deixasse curar o Flynn. Em troca, prometeu que ficaria com ela para sempre. A mãe Gothel
concordou e libertou-a. Ela sabia que Rapunzel nunca quebrava uma promessa. A Rapunzel apressou-se até ao Flynn e usou o cabelo sobre a ferida dele. De súbito, o Flynn apanhou um pedaço de vidro partido e cortou o cabelo de Rapunzel. Naquele instante, o cabelo ficou castanho e perdeu os seus poderes curativos. O que fizeste? Gritou a mãe Gothel. Logo depois, ela envelheceu centenas de anos e transformou-se em pó. A Rapunzel embalou o Flynn e a sua lágrima dourada caiu-lhe no rosto. Todo o corpo de Flynn começou a brilhar e pouco mais estava curado. O Flynn, Pascal e Maximus levaram Rapunzel para o castelo. Os pais dela ficaram radiantes. Finalmente a sua filha regressara à casa. Rapunzel sentiu o amor dos pais ao darem um abraço apertado. Pouco tempo depois, os habitantes da cidade reuniram-se para uma festa de boas-vindas. Lançaram-se lanternas flutuantes para o céu. A sua luz tinha, por fim, guiado a princesa até casa.